Vocês estão bem? Hoje é terça-feira, dia 31 de março. Terceiro mês do ano já se foi. Quem poderia imaginar que teríamos um início de ano tão atípico, né? Como esses 3 meses que nós vivemos. Bom, vamos ao estudo? Estamos ainda em Daniel 9. O verso 24 agora nós vamos tratar sobre as 70 semanas. 70 semanas estão decretadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santos serão destruídos pelo povo do governador que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Esta, para mim, pessoalmente, é a mais linda revelação do Antigo Testamento, a mais linda revelação que Daniel recebeu, porque aqui trata de coisas que já aconteceram e coisas que ainda estão por acontecer. Como diz o verso 24, as 70 semanas foram profetizadas exclusivamente para o povo de Israel. Tá? As 70 semanas começaram a ser contadas, se a gente olhar Neemias no capítulo 2, o verso 1 diz assim: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Então aqui está o início das 70 semanas de Daniel. No mês de Nisan, provavelmente março ou abril, no 20º ano do rei Artaxerxes, filho de Xerxes, rei da
Pérsia. Então, Daniel recebeu a visão enquanto ele orava por Israel. No vídeo anterior, nós falamos sobre a oração de Daniel, né? Enquanto ele confessava os seus pecados e os pecados do povo. Miguel, o arcanjo, veio então, recebeu a oração de Daniel e trouxe para ele esta palavra sobre as 70 semanas. Daniel escreve, isso está escrito, é para nossa compreensão. Então nós temos que compreender aqui agora o que se passa. 100 anos após Daniel receber essa revelação, aconteceu essa passagem que acabamos de ler em Neemias 2. O próprio Neemias está fazendo a narrativa e Artaxerxes autorizou a ir reconstruir Jerusalém. E para quem conhece um pouquinho a Bíblia, conforme disse aqui o texto bíblico, ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Foi bem complicada a reconstrução de Jerusalém, porque próprios judeus se levantaram contra Neemias, mas não é disso que eu quero falar agora, tá? Então, como Daniel aqui recebeu, assim aconteceu. 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 9, 7 mais 62, 69. 69 semanas de anos. Uma semana tem 7 dias. 7 vezes 70, 490. 490 anos, não o ano nosso, hoje. No nosso calendário, que nós contamos os anos. Hoje, nosso ano é o ano solar, com 365 dias. Mas, na época de Daniel, o ano tinha 12 meses de 30 dias, então 360 dias, tá? 360 dias por ano. Hoje nós temos o ano bissexto, a cada 4 anos, tá? Que as horas que restam para completar o ciclo, pouco mais de 5 horas, multiplicado por 4 anos, então chega a mais 24 horas, e aí nós acrescentamos um dia no mês de fevereiro, ok? Você já sabia disso, mas é bom sempre relembrar. Então nós já passamos, a profecia já passou 483 anos. A profecia se cumpriu 100 anos após, mais ou menos. O decreto foi promulgado mais ou menos em 5 de março do ano 444 a.C., ok? Então começou as 7 semanas, as 62 semanas. No verso 26, depois das 62 semanas, ungido será morto. Aqui fala exatamente de Cristo, que se entregou para ser crucificado. Então, as 69 semanas, começaram a ser contadas quando Artaxerxes deu o decreto autorizando Neemias ir reconstruir Jerusalém. 483 anos passaram. No ano 33, no final de março, começo de abril, já da nossa era cristã, é bom lembrar que
Os anos regrediam até Cristo, até o nascimento de Jesus. Chegou no ano 1, não tem ano 0, obviamente, né? Do ano 1 antes de Cristo, passamos já para o ano 1 depois de Cristo. Mais ou menos no ano 33, mais ou menos no dia 30 de março, final de março, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Mas ele não entrou para reinar. A história bíblica é muito clara. Jesus entrou em Jerusalém mas isso foi no domingo de Páscoa, né? Mas na próxima sexta-feira ele morreu na cruz. Ele se entregou na cruz. Ele já sabia que ele iria passar pela morte na cruz. Daniel profetizou que Jesus iria morrer na cruz. Então, quando Jesus morre na cruz, as 69 semanas se cumpriram. Resta ainda uma semana. Verso 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos. Aqui fala do templo em Jerusalém, que será reconstruído. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Interessante, né? O que nós estamos vivendo hoje. Quem poderia imaginar que nós teríamos um princípio de 2020 nessas proporções? Estamos terminando hoje o 3º mês e o planeta está parado. Aqui, o verso 26 está falando sobre isso. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Então, 69 semanas se cumpriram. Jesus morreu na cruz. Quando Jesus ressuscitou, foi instituído então o período da graça, que nós estamos vivendo hoje, a dispensação da graça. Então, as semanas de anos deixaram de ser contadas. E nós estamos vivendo um período incerto, que é a dispensação da graça. Brevemente, Jesus virá e arrebatará a igreja, a noiva do Cordeiro. Este arrebatamento não contempla Israel, a não ser aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Este arrebatamento é para a igreja. Jesus não virá aqui. Mas após o arrebatamento da igreja, nós teremos o cumprimento da 70ª semana de Daniel. A semana que falta será cumprida nesta terra, e aquele que estiver vivo viverá e sofrerá as consequências de tudo o que está para acontecer nessa terra ainda, em breves tempos. Jesus virá e levará a noiva, que estará para sempre com ele. E aqui na terra se estabelecerá a 70ª semana, que também é conhecida pelo reinado do anticristo, ou antimessias, e fará um concerto com o povo de Israel. Então, tem aqui mais uma curiosidade. Essa última semana será dividida em 2 etapas. Nós veremos na continuação da leitura que fala de 1260 dias. São exatos 3 anos e meio. Haverão 2 partes da tribulação. Tribulação e a grande tribulação. A princípio será feito um pacto,
mas o pacto será quebrado, como nós lemos aqui. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Certo? Então, eu acho interessante quando alguém fala que a igreja passará pela grande tribulação. Não leu o verso 24. 70 semanas estão decretadas para o teu povo e sua cidade santa. Daniel era hebreu. Logo, se é para o povo de Daniel, para a cidade santa de Daniel, a profecia é exclusivamente para o povo de Israel. Eles passarão pela grande tribulação e o mundo todo passará pela grande tribulação, com exceção da igreja já arrebatada. E, após a grande tribulação, Jesus volta novamente, conforme está escrito aqui. Jesus volta novamente em defesa de Israel. Então será implantado o milênio. Ok? Espero que tenham gostado. Vamos continuar quinta-feira falando sobre isso, até o capítulo 12. Basicamente será isso que nós vamos estudar. Alguma dúvida? Algum comentário? Aqui no YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Ok? E vamos continuando, crescendo em graça e conhecimento da palavra de Deus. O assunto é muito complexo, mas eu procurei falar da maneira mais simples possível, porque se for para complicar mais ainda, não preciso fazer os vídeos, ok? Fiquem com Deus, Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.